1993 foi um ano repleto de experiências muito incomuns para Ron. Esses acontecimentos, na verdade, começaram em dezembro de 1992, quando Ron teve um encontro casual com alguém que conhecia a família do homem que havia trabalhado com Ron. De 1979 até 1982, em sua escavação no Jardim do Túmulo, procurando a Arca da Aliança. O nome desse jovem é Jamal. Ele é um árabe por quem Ron tinha grande consideração. Ele era o jovem pequeno que ajudou Ron a rastejar pelos pequenos espaços que encontraram no emaranhado de túneis dentro do Monte Moriá. Ele foi o jovem que, em janeiro de 1982, entrou na câmara onde Ron mais tarde encontrou a Arca da Aliança. E saiu correndo de volta, ofegante, dizendo: "O que tem lá dentro? O que tem lá dentro? Eu não vou voltar lá." Ele então deixou os túneis e nunca mais voltou. Ron contou a história de Jamal implorando para que ele fosse até sua casa em Hebron, para ajudar a família a descobrir a causa de uma série de eventos estranhos que vinham atormentando a família há um bom tempo. Mas Ron resistiu, relutando em tirar um tempo das escavações para ir. Finalmente, um dia Ron fez uma oração e pediu que, se era para ele ir, que chovesse. E quando o dia seguinte chegou e choveu, Jamal o convenceu a ir. Então Jamal contou a Ron que na casa da família eles continuavam vendo fogo no terreno atrás da casa. Quando iam ver o que estava queimando, não encontravam nada. Nenhuma madeira queimada, nenhum terreno chamuscado, simplesmente nada. E eles estavam com medo. Então Ron foi com Jamal, conheceu toda a família e foi com eles até o local onde tinham visto o fogo. Para o desânimo de Ron, não havia nada ali para ver. Enquanto olhava para o terreno sendo usado como vinhedo, ele viu uma faixa de calcário exposta acima do solo. Ron pegou uma grande pedra e a jogou sobre o calcário. E, para surpresa de todos, fez um som de tambor, um som oco, como se houvesse um espaço vazio dentro da rocha. Quando Ron perguntou a eles se havia uma caverna no terreno, eles realmente não sabiam de nenhuma, mas então lhe mostraram uma entrada em uma área rochosa que era pequena demais para entrar. Eles a estavam usando como um depósito de lixo. Curiosamente, assim como a área onde ele estava escavando no jardim, o túmulo tinha sido deles. Depósito de lixo, e foi só isso. Mas então, em dezembro de 1992, Ron soube que a família ainda estava na mesma casa, no mesmo terreno, e foi visitá-los, cautelosamente se perguntando se eles se lembrariam dele ou, mais importante, se o receberiam bem ou ficariam irritados com sua visita. Quando ele chegou, foi recebido de braços abertos e foi ali que Ron soube que Jamal não morava mais em Hebron. Ele tinha ido para a Jordânia ainda nos anos 1980 e, por acaso, estava lá. Quando foi decretado que os palestinos que estavam fora do país naquele momento não poderiam mais retornar ao território de Israel. Eu não sei os detalhes, exceto que parece que ele perdeu a cidadania, milagrosamente. Em abril de 1993, estávamos na estrada de Jerusalém para Hebron. Essa era uma viagem perigosa em 1993. Naquela época, havia tensão no ar. Tivemos que alugar 2 veículos em Israel, um de uma empresa israelense para os lugares em Israel e outro de uma empresa árabe para as áreas palestinas. Caso contrário, nosso carro seria apedrejado se dirigíssemos o carro israelense em território palestino. Mantínhamos o reconhecível lenço árabe no para-brisa do carro, pois nos disseram que isso era um sinal para os palestinos não apedrejarem o veículo. E mais uma vez estávamos nervosos. A crença de Ron era que a terra dessa família continha a verdadeira caverna de Macpela, a caverna sepulcral de Abraão e sua família. Ele nunca havia contado isso a eles antes,
e sabia que seria um assunto delicado, considerando que eles eram árabes e moravam em Hebrom, perto do local tradicional. A história é longa, e nesta parte, a parte 1, vamos abordar a história da família com esse pedaço de terra. Não posso mostrar nenhum rosto e vou proteger suas identidades. Eles são uma família maravilhosa e nos trataram exatamente como Abraão teria tratado qualquer estranho que chegasse à sua casa. Ficamos em uma das casas deles e nos serviram a melhor comida que podiam preparar. A terra deles era uma grande planície plana no topo de uma colina em Hebrom. Eles tinham vinhedos e cultivavam a terra. Enquanto estávamos sentados lá em cima uma noite, eles nos contaram como conseguiam ficar ali e assistir aos mísseis Scud durante a Guerra do Golfo. Curiosamente, eu me sentia seguro ali, e o Ron também, dava para perceber. O lugar onde eles tinham visto um fogo queimando nos anos 1970 era ali em cima. A essa altura, Ron já havia contado a eles sobre suas suspeitas. E eles falaram sobre isso. Eles também não acreditavam que o local tradicional da caverna de Macpela fosse o verdadeiro. E estavam claramente empolgados com a possibilidade de que suas terras pudessem conter a autêntica. Um dos irmãos e a mãe deles falaram diante das câmeras sobre as coisas que tinham visto ao longo dos anos. Vamos falar sobre ela. Ok, pode continuar. Ela tem 76 anos. Ela tem 12 filhos. Agora eles são homens e mulheres. E eu sou o mais novo, tenho 2 filhos. E ela tem netos. Então, Com certeza. E ela foi realmente a pessoa que conseguiu enxergar a luz? ela viu a luz e foi até ela. E depois voltou novamente. E o frango? E a galinha, ela não as viu. A pessoa que os viu foi minha irmã. Sua irmã viu isso? Sim. Ok. Seu irmão viu recentemente um homem de branco. Ele viu um homem vestido de branco, com cerca de 6 anos de idade, 6 anos atrás. E esse homem entrou em uma caverna muito grande. E meu irmão tinha medo disso. Então ele não percebeu. Quem é esse homem? Isso é... Errado. E ele simplesmente desaparece quando se transforma. Ou começa a entrar lentamente para dentro daquela caverna. E... Meu outro irmão ouviu algumas vozes vindas desta caverna. Você sabe disso, eu acho. Jamal me contou essas coisas há alguns anos, em 1979, e eu caí e bati no chão e o chão era oco. Então, de qualquer forma, este é um lugar especial para Deus, tenho certeza. Muitas coisas acontecem aqui. Mas não podemos... Explique isso, ou não conseguiremos entender. Porque... às vezes, né, quando você vê algo totalmente por acaso, ou algo que você ainda não conhece, você acaba ficando com muito medo e não percebe exatamente o que aquilo realmente é. Certo, você não consegue ver direito porque está com medo, mas Isso acontece com frequência e o nosso cabelo acaba ficando totalmente arrepiado. sim, Esse é o garoto. sim, arrepios, como chamamos na América. É possível que sim. Eu não sei como chamamos isso. Sim, é assim que chamamos. E nosso pai, nos contou que viu essas coisas, muitas vezes. Agora, os ossos grandes de que sua mãe falou, algum deles veio desta caverna, ou você sabe? Vou perguntar a ela. Não sei. Ok, por favor. Ela os viu na terra, não na caverna. Não na caverna. Sim, são 2. E eles têm dentes grandes, assim, dentes grandes, assim. E eles usam, como eu disse ontem, caveiras amarelas. Crânios amarelos. Peça para ela segurar as mãos em um tamanho aproximado ao dos crânios, se possível. Unicórnio.
Tudo bem, isso serve para indicar as dimensões exatas do crânio. Assim, ok. Conhece Kathir? Eles têm os dentes, todos os dentes. Ainda está em vigor? Sim. Qual é esse nome? Como chamamos isso? Esse, coxa. Osso da coxa. Fêmur. Fêmur ou coxa. Coxa. Essa coxa é aproximadamente 2 vezes maior que a nossa. Ó, tudo bem. Certo, então absolutamente todos os ossos do esqueleto deles eram muito mais longos do que os ossos que nós possuímos em nossos corpos. Sim, sim, com certeza. Eram realmente muito grandes e impressionantes. Eram praticamente o dobro do tamanho original que esperávamos. De comprimento. Sim. Agora, ela disse que há cerca de 20 a 25 anos, enterraram cerca de 10 crânios em uma caverna especial lá. Sim, ela se lembrava disso. E meu pai me contou antes de morrer que enquanto cavavam a terra para plantar, encontraram 3 pessoas que estavam enterradas. Muito comprido, cerca de 3 metros. E eles os enterraram outra vez porque achavam que em nossa religião não é permitido levantem as pessoas e simplesmente enterrem-nas. Sim, Eu entendo. e eu me lembro perfeitamente de tudo disso. Muito. Ok. E ele absolutamente não contou para mais ninguém. Ele contou exclusivamente para mim. Ok. Então, não sei. Talvez possamos encontrar isso, sim? Sim, Ok. eu acho que se dermos um pouco mais de tempo, com certeza vamos encontrar o que procuramos. Porque minha mãe conhece alguns lugares onde eles estão enterrados. Certo, ótimo. Nem é preciso dizer que ficamos fascinados ao ouvir sobre essas coisas, especialmente sobre o homem vestido de branco que havia sido visto anos antes. Para cultivar a terra deles, eles precisavam arar e nesse processo descobriram que sua terra estava cheia de túmulos. A mãe deles tinha visto alguns ossos e crânios gigantes que ela nos descreveu. Ficou óbvio que alguns desses túmulos eram cananeus. Mas, no fim das contas, essa pequena planície no topo dessa colina em Hebrom era um local de sepultamento muito popular durante um longo período de tempo. Mas por quê? Seria porque desde os primórdios da história eles sabiam que ali era o local de sepultamento de Abraão?